irmãos, hoje estaremos nós jovens conduzindo o louvor e eu queria começar com esse versículo que é 1 Coríntios 3:7, né? Que de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas somente Deus que dá o crescimento. Então que estejamos aqui para o Senhor, para louvar e engrandecer o nome dEle, nesse momento tão especial também homenageando as mães, mas que não esqueçamos que independente do que estejamos fazendo, a recompensa, a resposta, vem somente do Senhor. Amém? Vamos iniciar. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quando o dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória, Ele reinará. Mas quando o dia e a hora, quem saberá? Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então vigiai e orai, logo se ouvirá um grito, eis o noivo sobre os montes. Logo se ouvirá um grito, vamos ao seu encontro, vamos ao seu encontro. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Que a chama não se apague, que a chama não se apague, que a chama não se apague, que a chama não se apague. Não deixe o óleo acabar, 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 não deixe o óleo acabar. Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Quando a meia-noite chegar, é necessário estar com a chama acesa. O Filho do Homem virá, será que encontrará fé na terra, fé na terra? Aleluia, amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocar na presença do Senhor e sentir esse louvor sobre os nossos corações. Amém, irmãos. Eu quero estar neste lugar.
onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, quero estar Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero estar neste lugar Onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus, eu quero estar em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me
Glória a Deus. Vamos declarar a bondade do Senhor Jesus. Neste momento, possamos deixar nossos corações somente nele, nossos olhos fixados somente na bondade do Senhor, não dos homens e nem do mundo, mas somente dele, que é dono de tudo e todas as coisas. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, Na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei Da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de
Cantarei da bondade de Deus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Muito bem. Glória a Deus. Amém? Cantaremos a bondade do Senhor, com todo o fôlego que Ele tem nos dado. Quem quer aqui nessa manhã grandes coisas? Então diga assim comigo: Senhor, eu quero, em nome do Senhor Jesus, grandes coisas. Para isso a Bíblia diz o quê? Em Jeremias 33, é tudo 3. Parece aqueles táxis, 3. Clama a mim, diz o Senhor, responder-te coisas grandes. Está aí, ó. Coisas grandes que não sabes. Então é clamar ao Senhor, meus irmãos. E aí, claro, você sempre vai pensar, o que é grandes coisas para você? Vamos lá, o que é grandes coisas para você? Pode participar agora, diga para você aí. Pastor Roberto, o que é grande para você? Te peguei também. Vamos lá, meus irmãos, pode participar agora. O que é grande para você? Mas pensa uma coisa grande. Ninguém tem nada. Nossa. Filhos, o que é uma coisa grande para vocês? Vou aproveitar e dar uma dica aí. Não é possível. Alguém vai falar ou não? Amor de mãe. Aí, já saiu ali alguma coisa. Você? Léo. Grandes experiências com Deus. Isso mesmo. O pastor Roberto já achou uma ou não? Que coisa. Vamos falar algumas aqui, meus irmãos. Coisas grandes. Sempre coisas grandes está naquilo que você, na verdade, é. A vida é um bem sagrado. Nada que você possa pensar. Esses dias eu estava lendo uma pessoa que fez um pedido assim. Eu quero ter muito dinheiro. E ele teve muito dinheiro, depois o imposto de renda comeu tudo. Ele esqueceu de pedir, Senhor, livra também daquilo que eu tenho que pagar, né? E assim, depois começou a falar tantos pedidos, chegou no final de tudo, quando depois falou assim, perdeu tudo, fala, Senhor, eu quero voltar a ter a minha vida. Fala comigo assim, Senhor, eu quero ter a minha vida nas tuas mãos. Isso é o mais importante. E eu tenho comigo, vocês sabem, por causa da minha experiência, eu sempre tenho o Salmo 9:9, o Senhor é um alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de angústia, e todos aqueles que creem no teu nome, conhecem o teu nome, sabem que Deus jamais desampara aqueles que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. São essas palavras aqui. Eu quero ver alguns irmãos aqui. Léo, sua mãe, olha, Fernanda, muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor na vida dela, meus irmãos. Que alegria. Glória a Deus. Alberto, muito bem-vindo, Alberto, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor na vida dele, meus irmãos. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. E Fernanda, o seu também é Fernanda, aqui repetiram. Tá bom, ótimo. A todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Hoje a palavra está com a pastora, então já vou passar logo para ela ter o tempo necessário e também poder ministrar ao Senhor. Vou pedir, pastor Gil, você pode fazer essa oração? Onde é que está você?
Amado Deus, nosso Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, como igreja, tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado por mais um dia na eternidade, Pai. Que o Senhor nos permita estar diante de Ti, Senhor, e ouvir a Tua palavra. Clamamos, ó Pai, que o Senhor unja a Tua serva, a Tua filha, Pai, com a unção do Teu Espírito, Senhor, dando a ela toda a ousadia, coragem e intrepidez, Pai, sabedoria, Pai, ao ministrar a Sua palavra, Senhor. Que o Senhor use ela como um instrumento poderoso nas Suas mãos, ó Deus. E que a Tua palavra, Senhor, venha cair num solo maravilhoso, Pai, no nosso coração, Pai, para que venha produzir o fruto que lhe apraz, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo trabalhe em nossas vidas nessa manhã, através dessa palavra que nós pedimos e já Te agradecemos, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos nos assentar, por favor. Mulher virtuosa, quem achará? É tão rara e tão preciosa. O seu coração é totalmente do Senhor e a sua vida dedicada inteiramente ao seu querer. Mulher virtuosa, quem se tornará? Cristo espera uma resposta. Será quem quiser servir a Deus de coração, instrumento vivo, dedicado inteiramente ao seu querer. Mulher de Deus, eu quero ser, e só pra Ele aqui viver. Andarei no seu amor, seguirei ao meu Senhor, sempre junto a Ele eu estarei. Mulher de Deus, eu quero ser, e só pra Ele aqui viver. Andarei no seu amor, seguirei ao meu Senhor, sempre junto a Ele eu estarei. Mulher virtuosa eu serei, mulher virtuosa eu serei, mulher virtuosa eu serei. Louvado seja o Senhor. Nós falamos, ou eu estive falando com vocês sobre algumas mulheres. A mulher de Ló, Agar, Noemi, e hoje nós vamos estar encerrando essa série sobre mulheres, falando sobre Joquebede. Joquebede, uma mulher que valorizou ser mãe. E o tema, ele suscita no meu coração reflexões que eu gostaria de coletivizar essas reflexões com vocês. Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer, persista. Persista porque Deus está trabalhando na sua história e na história de seus filhos. E as mães, elas têm um relacionamento singular com os filhos, repleto de amor, de compreensão, de afeto. Mas uma boa mãe, ela
também precisa ser firme. E nós sabemos que as mães, elas devem também controlar o ambiente em que elas estão, a fim de receber bênçãos. E eu digo, nunca é cedo nem tarde demais para começar a ministrar na vida de seus filhos. E nós temos um eixo direcionador na Bíblia, que é a própria palavra de Deus. Ele é o eixo que nos direciona a todas as coisas que nós precisamos. Então, os preceitos da palavra de Deus, eles ajudam a criança, vamos falar assim, desde que somos crianças e pequenos, e vamos assim crescendo e vamos recebendo a educação e vamos recebendo toda a formação. Então, a criança começa a crescer e a tornar-se equilibrada. E uma palavra aqui para os pais também. Nós somos humanos, todos nós cometemos erros. Mas o seu filho, a sua filha, pode aceitar as suas imperfeições e, mesmo assim, amá-lo e respeitá-lo, porque não existem pais perfeitos. E eu me lembro de um homem chamado Horácio Bushnell, ele disse assim, que cada pai e que cada mãe se deem conta de que, quando seu filho alcança os primeiros anos de vida, já realizaram mais da metade de tudo o que podem fazer pelo seu caráter. É impactante a gente receber isso como informação. Então, é assim, o recém-nascido, ele não possui caráter. Mas, no entanto, ele tem o potencial para desenvolver o seu caráter desde o nascimento. E os atributos que formam o caráter se desenvolverão durante essa etapa da vida. Então, as atitudes e as características que contribuem para a formação de caráter da criança serão aprendidas. Mesmo os melhores pais enfrentarão problemas durante os anos da criação dos filhos. Mas sábios serão os pais que levarão as suas cargas. Nós vimos no domingo passado o pastor Paulo Mendes falando sobre cargas. Levarão as suas cargas àquele que é poderoso, isto é, Deus. Porque eles se apoiam com firmeza num poder mais elevado, que é o poder de Deus. Agora, nós temos a oportunidade única de afirmar e de influenciar a vida de nossos filhos. Então, falando em presente, nós sabemos que neste domingo muitas mães o recebem, mas o maior presente, que grande presente nós podemos lhes dar. Então, as nossas orientações e os nossos conselhos serão fundamentais para cada passo de seus caminhos. Repita comigo a palavra propósito. Isso quer dizer que Deus te colocou nesta função com um propósito. Existe esse propósito de Deus para as nossas vidas. E com a sua ajuda, você vai realizá-lo. E você fará um trabalho incrível. E seus filhos, quando estiverem maiores, eles lhe darão motivos para agradecer todos os dias. Então, é um trabalho contínuo que nós fazemos. Agora, a maternidade, ela é um tema profundamente enraizado na Bíblia. E nós vemos histórias de mães que moldaram a história da salvação.
Desde Eva, a primeira mãe, até Maria, a mãe de Jesus, a Bíblia, ela nos apresenta exemplos de mulheres que, apesar de dificuldades, apesar de desafios, elas desempenharam um papel crucial no plano de Deus. E existem propósitos, como eu falei, na maternidade. Primeiro, é a criação e a procriação. Então, a maternidade, ela é um dom de Deus, permitindo que as mulheres participem da criação de novas vidas. Em segundo, vem a educação e a formação. As mães, elas têm o papel de ensinar e de formar os filhos no caminho de Deus. Como nós lemos, não vamos abrir, eu apenas vou fazer a leitura de Provérbios 6 e 20, que nos diz assim: vamos abrir em Provérbios 6 e 20. Já está aqui. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Nós temos também o suporte. Não, falei antes, Provérbios 6 e 20, foi o que nós vemos agora. O terceiro lugar, modelagem e caráter, ou modelagem de caráter. Então, a maternidade, as mães são chamadas a modelar o caráter de seus filhos. E a gente vai ensinar o quê? Amor, obediência, fé e tantas outras coisas. Estamos moldando o caráter dos nossos filhos. Em quarto, suporte e amor. Isto é, a maternidade, ela também oferece suporte emocional e amor incondicional. E isso acaba se refletindo o amor de Deus por nós. Agora, há desafios e há bênçãos. Ela traz consigo essas duas coisas. Mas as mães são chamadas, vai ter desafios? Sim, mas elas são chamadas a confiar em Deus, buscando a sua orientação, porque nós não temos de nós mesmas, e força. E agora eu quero com vocês ler a história de Joquebede. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 2, e nós vamos ler os versos de 1 a 10. Se você puder, coloque-se em pé para nós fazermos essa leitura. O nascimento e a educação de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da mesma tribo. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Coisa difícil, esconder uma criança, um bebezinho, durante 3 meses. Bebezinho assim chora, e chora bastante. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e o calafetou, isto é, o revestiu de betume e piche. Então, pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Sua irmã ficou de longe para observar, para saber o que lhe havia de acontecer. A filha de Faraó desceu para se lavar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou a sua criada para tomá-lo. Abrindo-o, viu o menino. Ele chorava e ela teve compaixão dele e disse: Este
é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias, que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a menina e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, que o adotou. Ela lhe pôs o nome de Moisés e disse: das águas o tirei. Você pode tomar assento. Joquebede e Moisés. Joquebede, ela é um exemplo de mulher da Bíblia que serve de encorajamento e de exemplo para nós. É uma mulher que ficou com o seu filho até que fosse desmamado, que naquela época correspondia a 3 ou 4 anos de idade. E depois disso, Moisés foi enviado à corte do Egito. Moisés, ele se tornou um grande homem de Deus. Então, o que eu quero mostrar é a influência de uma mãe sobre o filho nos seus primeiros anos de vida. Isso pode ser marcante. Assim como a influência de Joquebede teve um papel crítico no sucesso do seu filho. E Joquebede, ela é um exemplo de mãe corajosa e fiel, porque ela confiou em Deus em momentos de dificuldade. Se nós imaginarmos a situação, uma situação muito difícil, mas ela confiou em Deus. Então, a sua história nos inspira a confiar tanto na provisão quanto na proteção de Deus. Joquebede, ela demonstrou com a sua atitude, ou com as suas atitudes, um amor profundo por seus filhos, pelos 3, mas especificamente estamos falando agora de Moisés. Ela estava disposta a fazer sacrifícios para garantir a segurança e o bem-estar de Moisés. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre Joquebede. Ela teve o seu filho, então provavelmente com... Assim, a idade que ele ficou foi provavelmente de 3 a 4 anos de idade. Ela teve esse tempo, até que ele fosse morar no palácio. E Joquebede, apesar disso, ela valorizou o seu papel de mãe. Ela amava a Deus. Também eu quero dar esse foco. Ela amava a Deus. E o que ela fez? Ela comunicou bastante dessa verdade a Moisés. E nesses poucos anos que eles ficaram juntos, ela capacitou-o para fazer sérias escolhas por Deus mais tarde em sua vida. Nós vamos ler no livro aos Hebreus como ele portou-se e como os seus pais portaram-se. A mesma coisa. Joquebede, ela foi uma mãe diligente, isto é, eu quero que você observe essa iniciativa dela. Ela concebeu, nós lemos o texto, ela deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, ela fez o quê? Ela tomou um cesto de junco, pondo nele o menino, e essas atitudes denotam uma mulher de fé, mas uma fé corajosa. Então, qual era a motivação dela?
Então, essa motivação e os resultados dela são esclarecidos pelo autor aos Hebreus, que nós já vamos fazer a leitura. Mas essa mulher, ela cercou o seu filho de proteção, incluindo até uma irmã para vigiá-lo. É interessante como a gente vê uma mulher de Deus sendo capacitada por Deus para até, porque ela driblou o decreto, porque havia um decreto contra, que ordenava que matasse o seu bebê. E ela pensou, não vai matar o meu bebê. Essa mulher confiava em Deus, e ela fez tudo isso demonstrando fé. Ela foi muito diligente também, porque ela sobrepujou aquela maldade que a cercava. Havia um peso de uma grande maldade existindo ali sobre o seu lar. Mas Deus viu o seu coração, Deus ouviu as suas orações e interveio em seu favor. Então, Deus honrou o seu firme propósito. Deus honrou o seu firme propósito, usando para libertar os hebreus da escravidão egípcia. Vamos ler agora em Hebreus, no capítulo 11, os versos de 23 a 29. Mas eu vou ler aqui que eu prefiro, eu sei. 11, 23 a 29. Pela fé, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Aqui os pais de Moisés. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que, por algum tempo, ter a alegria do pecado. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, não ficando amedrontado. Pela fé, deixou o Egito, não ficando amedrontado. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Falei até o 29. Pela fé, celebrou a Páscoa e a expressão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. E pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando, porém, os egípcios tentaram fazê-lo, se afogaram. Então, nós vemos, depois de tantos anos, a mesma fé dos pais no filho. O autor dos Hebreus, quando nós lemos aqui, ele registra isso. Então, Moisés não ficou amedrontado com a cólera do rei. E diz também que seus pais, antes dele, não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, Joquebede, ela cumpriu o seu papel de mãe com muita seriedade. Ela criou os seus filhos, os 3, com consciente dedicação ao Senhor. Então, o propósito bíblico da maternidade é multifacetado. Ele evolui, isto é, tem a criação, tem a educação, a modelagem de caráter e tem o amor. Mas olhando para isso tudo, a gente olha para nós agora, para as mulheres do tempo de hoje. E as mães, elas têm um papel vital no plano de Deus.
E é bom a gente pensar nisso, porque as nossas vidas podem ter um impacto duradouro nas gerações futuras. Se fosse fácil, eu creio que isso nunca teria começado com algo chamado trabalho de parto, que é o que nós passamos. Mas se nós aceitamos isso, nós aceitamos também um dos mais emocionantes desafios e aventuras que a vida pode oferecer. Agora, a nossa tarefa, ela vai da sala de parto até a sala de jantar da nossa casa, passando por todos os cômodos. Isso ela é criticamente importante. E nós somos mulheres guerreiras também. E uma guerreira só abaixa a cabeça para orar. Depois ela levanta, mas para vencer. Então vamos transmitir um legado de caráter e de valores fortes para os nossos filhos. E sabe que é algo muito importante a gente lembrar que o que nós deixamos em nossos filhos é muito mais importante do que o que nós deixamos para eles. Certa vez, um professor e escritor que eu gosto muito, li vários livros dele, principalmente na época de ter as nossas filhas pequenas. Ele disse assim: primeiro tomo minhas decisões, depois minhas decisões me tomam. Então, isso quer dizer que as decisões que nós tomamos diariamente, elas fazem de nós o que nós seremos amanhã. Mesmo pequenas decisões podem ter um grande resultado, isto é, para o bem e para o mal. De formas muito amplas, pode ser. Então, não desista. Você não sabe o bem que os seus esforços podem gerar na vida dos seus filhos. Que a nossa vida possa estar diante do Senhor, de tal maneira que a gente tenha as oportunidades, e como mães nós temos oportunidades diárias para plantar a palavra de Deus nas mentes e nos corações dos nossos filhos. Nós temos também o privilégio de sensibilizar, a mãe tem esse privilégio, de sensibilizar os seus corações e criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, que a nossa vida possa refletir essas verdades. E, finalmente, você vai agradecer a Deus que te abençoou além do que você possa imaginar com a vida dos seus filhos. E você vai dizer: Senhor, eu te agradeço pela vida dos meus filhos. Hoje eu agradeço também pela vida das minhas netas. E louvado seja o Senhor, porque é Ele e por Ele que nós podemos nos colocar assim na posição de mães e saber que nós podemos realizar um bom trabalho. Que o Senhor te abençoe e feliz Dia das Mães para todas vocês e para aquelas também nos assistem pela internet. Feliz Dia das Mães. O Senhor nos abençoe. Amém.